Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a CONAMA 0186, uma das resoluções CONAMAs, tá bom? É uma CONAMA que também é muito cobrada em prova e também com questões para estar fixando conteúdo, beleza? Um conteúdo bem recorrente dentro da legislação ambiental. Ok, pessoal? E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho logo para vocês estarem recebendo notificações referentes ao envio de materiais aqui no canal. Bom, é isso, bora começar! Bom, pessoal, nosso estudo de hoje será sobre a Resolução CONAMA número 1 de 1986, que trata sobre o EIA-RIMA. O que é EIA-RIMA? É o estudo de impacto ambiental junto com relatórios de impacto ambiental. A gente vai ver melhor cada um deles. O primeiro artigo dessa resolução, ela considera impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam alguns fatores. Bom, então essa redação está falando sobre o quê? Está falando sobre mudanças, sobre alterações que causem efeitos negativos, efeitos adversos a quem? Ao meio ambiente. Essas alterações elas podem ser físicas, como por exemplo mudanças no relevo, na topografia. Também podem ser de ordem química, quando provoquem alterações a nível de reação química, e biológicas. No caso da biológica, são mudanças a nível de ser vivo, como tornar uma espécie mais ameaçada de extinção, por exemplo. Então, segundo o artigo 1º, essas alterações afetam direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, pessoal, essas atividades potencialmente poluidoras, elas podem comprometer a saúde das pessoas, Por exemplo, através da emissão de poluentes, As pessoas inalam esses poluentes, isso afeta, a condição respiratória delas. Pode alterar a segurança e o bem-estar da população, também as atividades sociais e econômicas. Por exemplo, uma determinada atividade pode causar, o deslocamento de uma população. Aquela população ela vai ter que ser realocada para um outro local, que vivia naquele entorno. Pode comprometer também determinado corpo hídrico e, com isso, comprometer atividades econômicas, como, por exemplo, a pesca. Pode também comprometer a biota, ou seja, os seres que vivem naquelas áreas. Por exemplo, o represamento para a criação de hidrelétricas provoca o desvio do curso do rio e, consequentemente, prejudica o movimento dos peixes para eles se reproduzirem. Também pode comprometer as condições estéticas. A chuva ácida é um bom exemplo, porque pode corroer monumentos naturais. Também afeta as condições sanitárias, como, por exemplo, quando afeta a qualidade da água, comprometendo também o tratamento do esgoto. Bom, além de comprometer a qualidade dos recursos oferecidos pela natureza. Gente, a nossa primeira questão, uma questão da banca IBFC, eu adaptei ela para certo ou errado, assim como a Sebrasp ou a CESP cobram, no formato que elas cobram, porque eu também tive dificuldade de achar questões sobre a CONAMA direcionadas por essa banca, CESP ou Sebrasp, beleza? Então vamos lá. Segundo essa resolução, na resolução CONAMA 01 de 86, é considerado impacto ambiental alterações que afetem a saúde, segurança e bem-estar da população. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o primeiro artigo, inciso 1, será considerado impacto quando essa alteração adversa, essa alteração negativa ao meio ambiente, afete, quando for capaz de afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Portanto, pessoal, a questão está certa. Vamos agora para o segundo artigo dessa CONAMA, dessa resolução, que fala o seguinte: dependerá de elaboração de estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, e serão a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como. Então, pessoal, os empreendedores, essas pessoas que estão empreendendo, estão à frente de algum tipo de atividade, precisam elaborar um estudo de impacto ambiental, que é o EIA. E juntamente com o EIA, também um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. O RIMA ele vai ser mais resumido e com uma linguagem mais acessível à comunidade. Esses estudos eles serão enviados para aprovação de quem? Para aprovação do órgão estadual competente e também ao SEMA. No caso, ao SEMA em caráter supletivo. Para que haja o quê? Para que se inicie o processo de licenciamento. O licenciamento, a gente já sabe que é um processo que visa aprovar
tanto o planejamento quanto a instalação e também a operação de atividades. Atividades essas que alterem o meio ambiente. Então, essas atividades ou empreendimentos que precisam desses estudos, que dependam desses estudos, né, a serem enviados aos órgãos competentes, são as estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Essas estradas de rodagem é nada mais do que o local em que ocorre o tráfego de automóveis. São as rodovias, que possuem 2 ou mais faixas de rolamento. Essas faixas de rolamento, elas contêm um espaço suficiente para que os veículos consigam circular de forma mais segura. Também dependem desses estudos as ferrovias, a construção de ferrovias, que nada mais é que o transporte realizado por trens, tá? Então depende de licenciamento e da emissão do EIA-RIMA. Portos e terminais de minério, petróleos e produtos químicos. Então, portos ou terminais que estocam cargas, no caso que recebem minérios, petróleo e também outras substâncias químicas, dependem de licenciamento da emissão de EIA-RIMA. Também aeroportos, também depende do licenciamento da emissão de EIA-RIMA, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. Os oleodutos são tubulações que transportam óleo. Os gasodutos eles já transportam gás natural. Os minerodutos transportam minérios. Os troncos coletores eles também são tubulações, mas para o transporte de resíduos provenientes do esgoto. Então, todos esses empreendimentos dependem de licenciamento também da emissão de EIA-RIMA. Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV. Então, as linhas de transmissão que conduzem energia elétrica até as fontes consumidoras, né, através de cabos elétricos, por exemplo, e no caso daquelas que possuem tensão acima de 230 kV, depende de licenciamento também da emissão de EIA-RIMA. Obras hidráulicas para a exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias e diques. Então, pessoal, obras envolvendo o uso da água, no caso para represamento, tendo em vista o quê? Tendo em vista a produção de energia elétrica, né, através do movimento da água em turbinas, que é a energia, no caso, hidrelétrica. Isso quando for acima de 10 MW. Além de obras, né, que envolvam saneamento e também irrigação, abertura de canais para abrir espaço para navegação, além da abertura de barras e embocaduras, que são obras que visam romper a barra de areia que separa a lagoa da costa do mar, por exemplo. Além da transposição de bacias, que é transferir água de uma bacia para outra. Além da construção de diques, que são barreiras para impedir extravasamento, infiltrações e também vazamentos. Então, todas essas obras hidráulicas dependem de licenciamento da emissão do EIA-RIMA. Extração de combustível fóssil, petróleo, xisto ou carvão, que são produtos naturais, né, na qual sua queima libera gases, como gases do efeito estufa, por exemplo, e também são utilizados na produção de energia termoelétrica. Então, essas atividades, né, a extração de combustível fóssil, depende de licenciamento também da emissão de EIA-RIMA. Extração de minério, inclusive da classe 2, definidas no Código de Mineração. Então, atividade de obtenção de minérios, incluindo os da classe 2, que são aqueles utilizados de imediato na construção civil. Então, essas atividades dependem de licenciamento também da emissão de EIA-RIMA. Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Então, os empreendimentos de aterros sanitários, né, que recebem os resíduos sólidos, são os locais onde esses resíduos eles são depositados, assim como o processamento e o destino final dos resíduos considerados tóxicos ou perigosos, dependem de licenciamento e também da emissão de EIA-RIMA. Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW. Então, as usinas que visam a produção de energia elétrica, desde que seja acima de 10 MW, nesse caso, depende de licenciamento e também da emissão de EIA-RIMA. Complexo e unidades industriais e agroindustriais, petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, né? No caso dessas destilarias, né, visam a produção de etanol, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos. Então, os empreendimentos a nível industrial, como os complexos petroquímicos, né, que trabalham com a produção de petróleo, e siderúrgicos, né, que trabalham com ferros fundidos, além de cloroquímicos, que trabalham com produtos químicos, destilarias de álcool, né, que visa a produção de etanol, também a destilação de hulha, que é um tipo de carvão mineral rico em carbono, além da extração e cultivo de recursos hídricos. Todas essas atividades elas dependem de licenciamento e também de emissão de EIA-RIMA. Distritos industriais e zonas estritamente industriais,
Esses distritos industriais são locais que contêm condições para a instalação de indústrias, além da zona estritamente industrial, que destina-se ao recebimento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, também ruídos, vibrações e radiações, por exemplo. Ou seja, todas essas atividades dependem do licenciamento, também da emissão de EIA-RIMA. Exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Então, pessoal, a extração de madeira para uso econômico, isso em áreas acima de 100 hectares, também é possível que seja em áreas menores de 100 hectares, a 100 hectares. Mas nesses casos, essas áreas devem possuir algum tipo de relevância ambiental ou atingir áreas significativas. Então, nesses casos, há dependência de licenciamento também da emissão de EIA-RIMA. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério, né, da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes. Então, projetos urbanísticos que estejam relacionados com o uso dos espaços urbanos, né? Isso quando forem áreas, né, acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. Então, nesses casos, ocorrerá a dependência de licenciamento e também da emissão de EIA-RIMA. Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Então, atividades que usem carvão vegetal, desde que em quantidade acima de 10 toneladas por dia, essas atividades dependerão de licenciamento e também da emissão de EIA-RIMA. Projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares ou menores. Nesse caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. Então, projetos agropecuários, né, que visem a implementação de alguma atividade agrícola, isso em áreas acima de 1.000 hectares, se for área menor do que isso, essas áreas devem possuir relevância ambiental ou se tratar de áreas significativas. Nesses casos, há dependência de licenciamento da emissão de EIA-RIMA. E, por fim, empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. Então, empreendimentos que afetem, que danifiquem o patrimônio espeleológico nacional, que são as cavidades subterrâneas, também dependerão de licenciamento da emissão de EIA-RIMA. Vamos para a nossa próxima questão da CESP ou SEBRASP de 2018, que diz o seguinte: a elaboração de relatório de impacto ambiental é exigida apenas para projetos agropecuários com previsão de plantio acima de 1.500 hectares, localizados em uma área importante do ponto de vista ambiental, como, por exemplo, uma área de proteção ambiental. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pausem o vídeo e analisa. Bom, nós vimos no segundo artigo da Resolução CONAMA 01 de 86, né, mais precisamente no inciso 17, que dependerá da elaboração do EIA e também do RIMA, o licenciamento de atividades que modifiquem o meio ambiente, como projetos agropecuários. Projetos esses que contemplem áreas acima de 1.000 hectares e não 1.500, como diz a questão, né? Por isso que a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão adaptada por mim, tá? Uma questão da banca FCC que eu adaptei para o formato certo e errado, como cobra a CESP ou SEBRASP. Vamos lá. Todos os projetos agropecuários são dispensados de apresentar estudos de impacto ambiental e também de relatórios de impacto ambiental para efeitos de licenciamento ambiental? E aí, pessoal, questão certa ou errada? Percebam que é mais uma questão falando dos projetos agropecuários e nós vimos no segundo artigo, inciso 17, que os projetos agropecuários, né, que contemplem áreas acima de 1.000 hectares dependerão de estudos de impacto, sim. Além disso, áreas menores de 1.000 hectares também, mas nesse caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, né? Inclusive nas áreas de proteção ambiental. Então, nem todos os projetos agropecuários são dispensados de apresentar EIA-RIMA. Portanto, pessoal, a questão está errada. Vamos para mais uma questão também adaptada, que diz o seguinte: conforme consta no artigo 2º da Resolução CONAMA número 1 de 86, dependerão de elaboração de EIA-RIMA, né, o licenciamento de algumas atividades modificadoras de meio ambiente, como aterros, aeroportos, estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, exceto a extração de combustível fóssil. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, de acordo com o segundo artigo, né, dessa CONAMA, inciso 8, dependerá sim da elaboração de EIA-RIMA a extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão. Então, essa atividade não é uma exceção. Logo, a questão está errada. Vamos para o 4º artigo dessa CONAMA, dessa resolução, que diz o seguinte:
os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISDAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitando os critérios e diretrizes estabelecidos por esta resolução e tendo por base a natureza, o porte e a especularidade de cada atividade. Bom, pessoal, o processo de licenciamento ele segue um rito, né, de produção de estudos e emissão de licenças, isso em etapas, como a emissão de licença prévia, atestando viabilidade ambiental e econômica do empreendimento, isso mediante a análise do estudo de impacto ambiental, né, do EIA-RIMA. Também temos a emissão da licença de instalação, né, mediante a análise do projeto básico ambiental, e a emissão da licença de operação, para que o empreendimento de fato funcione. Mas claro que os órgãos ambientais eles devem se atentar às particularidades de cada empreendimento, né, e com base nisso, compatibilizar os processos de licenciamento, mas sempre respeitando as diretrizes dessa resolução, ok? Bom, agora vamos falar das diretrizes nas quais o estudo de impacto ambiental deve se basear de acordo com o 5º artigo. O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, que nós já estudamos, que está aqui nessa playlist aqui de legislação ambiental, obedecerá às seguintes diretrizes gerais. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Então, pessoal, o estudo de impacto ambiental ele tem que conter meios alternativos, tanto de tecnologia quanto de localização. Caso a tecnologia utilizada e também a localização escolhida não for considerada adequada pelo órgão ambiental competente, será preciso utilizar de meios alternativos, né, que já estejam presentes no estudo de impacto ambiental, pensando na possibilidade da não execução do projeto. Também identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. Então, o estudo de impacto ambiental ele tem que identificar previamente os prováveis impactos gerados pelas suas atividades e também já fazer uma avaliação quanto à magnitude daquele impacto, se é pequena, média, se é grande. Também quanto à reversibilidade, se são impactos reversíveis ou irreversíveis, né? No caso dos irreversíveis, que não retornam às condições originais. Então, se faz essa identificação e também essa avaliação prévia no estudo de impacto ambiental. Isso por parte de quem? Por parte do empreendedor, que vai contratar uma equipe multidisciplinar para estar produzindo esse documento. Também definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominado área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. Então, também deve ser definida a área que será exposta aos efeitos das atividades do empreendimento, tá? Que pode ser afetada direta ou indiretamente. Essa área afetada pelos impactos gerados, ela é chamada de área de influência do projeto. Considerar os planos e programas governamentais propostos em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Então, além de considerar a legislação pertinente, além de propor alternativas técnicas e locacionais, identificar e avaliar os impactos previamente, definir as áreas de influência do projeto, né? O estudo de impacto ambiental também tem que considerar os planos e programas governamentais para que o empreendimento ou atividade se torne compatível a esses planos. O parágrafo único diz o seguinte: ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber ao município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para a conclusão e análise dos estudos. Então, quando a realização do estudo de impacto ambiental for autorizada, caberá ao órgão ambiental competente, estadual, ou à Secretaria do Meio Ambiente, ou ainda o município, se couber, adicionar diretrizes que sejam direcionadas especificamente ao empreendimento, né, de acordo com as particularidades dele. Vamos para a nossa próxima questão. Também adaptei uma questão da Banca 6 Gran Rio, adaptei para o formato de certo ou errado. Diz o seguinte: de acordo com a resolução CONAMA número 186, o estudo de impacto ambiental deve conter a definição dos limites da área geográfica afetada, direta ou indiretamente pelos impactos do projeto, que deve considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pessoal, segundo o 4º artigo, mais precisamente inciso 3, uma das diretrizes do estudo de impacto ambiental que deve ser seguida é a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada por esses impactos, né? Essa área era chamada de área de influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza. Portanto, a questão está certa.
Vamos para o 6º artigo que fala do estudo de impacto ambiental, que desenvolverá no mínimo as seguintes atividades técnicas. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando... Então, pessoal, primeiramente, o estudo de impacto ambiental ele deve conter um diagnóstico da área que é afetada, seja direta ou indiretamente pelo empreendimento, que nós sabemos ser a área de influência do projeto. Então, inicialmente, compete àquela equipe multidisciplinar que vai estar encarregada com a elaboração do estudo de impacto ambiental, fazer essa descrição, que tem que ser uma descrição completa dos recursos presentes naquela área, descrevendo a área em si, descrevendo como é que essa área se encontra antes de iniciar o empreendimento, considerando o meio físico, biológico e socioeconômico, beleza? O meio físico é o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas. Então, o estudo de impacto ele tem que conter uma descrição completa de como é o solo daquela área, de como é o clima, de como é a topografia, descrevendo as formações geológicas daquela região, quais são os corpos d'água daquela região. Ou seja, tem que fazer essa descrição completa para testar as condições prévias daquela área. O meio biológico, os ecossistemas naturais, que é a fauna, a flora, destacando as espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente. Então, o estudo de impacto ambiental ele tem que identificar se há espécies raras, se há espécies vulneráveis, ameaçadas de extinção, para que seja criado, com base nesses dados, projetos, para que essas espécies não sejam afetadas ou que os danos causados sejam mitigados. Além também de espécies indicadoras de qualidade ambiental ou bioindicadoras, que costumam sofrer alterações passíveis de serem analisadas de acordo com o contato com algum poluente, por exemplo. O líquido é um bom exemplo de indicador ambiental, porque o líquido é muito sensível à poluição atmosférica. Então, tudo isso, todas essas espécies, assim como também a área de preservação permanente, a APP, que nós estudamos no Código Florestal, têm que ser identificadas previamente nessa fase de diagnóstico ambiental, beleza? Também o meio socioeconômico, o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e potenciais e a potencial utilização futura desses recursos. Então, também na fase de diagnóstico é contemplada a identificação do meio socioeconômico, ou seja, dos monumentos históricos e culturais que existem naquela área, da relação da população local com esses monumentos, da relação da população local com essa região que vai ter um empreendimento ali instalado, e quanto o uso dos recursos ambientais que pode afetar essa população. Então, tudo isso é identificado previamente na fase diagnóstica. A análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Então, pessoal, após o diagnóstico da área de influência do projeto, inicia-se a análise dos impactos gerados, assim como as possíveis alternativas. E como é que se dá essa análise? Identifica-se primeiramente o impacto gerado, prevê a magnitude desse impacto, ou seja, a intensidade desse impacto, se é pequena, média ou grande. Também diferencia os impactos positivos dos negativos. Os positivos, por exemplo, a construção de algum empreendimento, de alguma atividade, ela pode gerar emprego, ela movimenta a economia local. Assim como no caso dos impactos negativos, a construção de um canteiro de obra vai gerar ruído, vai gerar resíduo sólido, também vai gerar efluente, que são considerados impactos negativos. Então, pessoal, tudo isso tem que ser identificado previamente. Também tem que ser avaliado o grau de reversibilidade. Se uma vez cessados os impactos, se aquela área ela vai voltar à sua condição original, ou se isso não é possível, se tratando de impactos irreversíveis. Se os impactos causam danos diretos ou indiretos, se causam efeitos temporários ou permanentes, se os efeitos acumulam, causam efeitos cumulativos.
Ou seja, pessoal, são muitos atributos que são analisados em relação a esses impactos, por isso, esse estudo ele tem que ser criado por uma equipe multidisciplinar. Também a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. Então, uma vez identificado e analisado os impactos gerados pelos empreendimentos, define-se o quê? Define-se as medidas mitigadoras, ou seja, medidas que têm como objetivo minimizar ou até mesmo eliminar os danos causados. Ou seja, já se define quais serão os equipamentos utilizados e também o tratamento de despejos para remover impurezas, fazer um tratamento dos resíduos gerados. E também a elaboração de programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Então, por fim, além de definir as medidas mitigadoras, também deve ser criado programas que acompanhem esses impactos a longo prazo, contendo parâmetros a serem seguidos para que haja controle dessas atividades. O 8º artigo diz o seguinte: correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, tais como coleta e aquisição de dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análise de laboratório, estudos técnicos e científicos de acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA, do Relatório de Impacto Ambiental, e fornecimento de pelo menos 5 cópias. Então, pessoal, todos os custos referentes ao empreendimento, desde a elaboração do estudo até o monitoramento dos impactos, ficarão a cargo do proponente do projeto, ou seja, de quem propõe o projeto, do empreendedor. Assim como o proponente, ele tem que elaborar o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, e garantir o fornecimento de pelo menos 5 cópias desse relatório para que fique acessível à comunidade. Vamos para a nossa próxima questão, mais uma questão adaptada, que diz o seguinte: considerando a resolução CONAMA número 1 de 86, o estudo de impacto ambiental desenvolverá, entre outras atividades técnicas, o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, considerando apenas o meio físico. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o 6º artigo, mais precisamente o inciso 1, o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, do projeto, tem que considerar o meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais e também o meio socioeconômico, não apenas o meio físico. Como a questão restringiu, ela se torna errada. Agora vamos falar do RIMA, que segundo o artigo 9º, é um relatório de impacto ambiental que refletirá as conclusões do EIA, do estudo de impacto ambiental, e conterá no mínimo o quê? Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. Então o RIMA, pessoal, vai conter os objetivos daquele empreendimento e também as justificativas para que esse empreendimento ele seja construído. Por exemplo, esse empreendimento, uma vez criado, ele vai trazer benefícios à população? Quais benefícios? Então, essas justificativas elas devem estar presentes no RIMA. Também a descrição do projeto, suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias-primas, a mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis refluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. Então, assim como o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental também tem que conter a situação diagnóstica da área, a descrição completa do projeto, das alternativas tecnológicas e locacionais, isso na fase de construção e operação. Tudo que será usado em termos de matéria-prima, os efluentes e também os resíduos que serão gerados, tudo isso tem que ser descrito no RIMA. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Então, deve ser feita uma síntese, um fechamento dos resultados obtidos pelo diagnóstico da área, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando também os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. Então, os prováveis impactos gerados durante as obras e também durante a operação, eles têm que ser descritos, além de ser necessário descrever também os métodos e as técnicas utilizadas. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização. Então o RIMA ele vai conter a caracterização futura da área afetada pelo empreendimento, o que se espera que aconteça, isso nas diferentes situações, nas diferentes alternativas que foram descritas. E também a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos,
mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado. Então, rima também vai conter a descrição do que é esperado em relação às medidas que minimizem ou tentem erradicar, né, eliminar esses impactos, os efeitos dessas medidas. E também um programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. Então, o RIMA também tem em conta os programas que acompanhem, que monitorem se as condicionantes propostas pelo órgão ambiental competente, se elas estão sendo cumpridas, para tentar minimizar ou eliminar esses impactos. E também recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral. Então, o RIMA deve indicar a alternativa mais viável, mais favorável àquele empreendimento. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, o RIMA ele tem que ser acessível à comunidade, tem que ter uma linguagem mais objetiva, de fácil compreensão, com imagens e gráficos que facilitem essa compreensão. O órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber o município, terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. O prazo a que se refere o caput desse artigo terá o seu termo inicial na data de recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo de impacto ambiental e seu respectivo RIMA. Então, a partir do momento que o órgão ambiental estadual competente, ou a SEMA, ou o município, quando couber, receber o RIMA, a partir desse momento vai começar a contar o prazo para que esses órgãos se manifestem em relação ao RIMA, sugerindo mudanças, sugerindo adequações, fazendo ponderações, por exemplo. Respeitando o sigilo industrial, o RIMA ele será acessível, ele ficará à disposição aos interessados, né? As suas cópias permanecerão à disposição dos interessados nos centros de documentação ou ainda em bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período de análise técnica. Então, pessoal, o RIMA ele tem que ser acessível à comunidade, por isso que tem que existir cópias desse documento, né, que devem ficar à disposição dos interessados, mas tem que ser respeitado o sigilo industrial, beleza? Bom, os órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto receberão cópia do RIMA para conhecimento e manifestação. Então, o RIMA também vai ficar à disposição dos órgãos públicos que manifestem interesse, que estejam relacionados também, e não só a comunidade em geral. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e a apresentação do RIMA, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber o município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados, e sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Então, pessoal, o órgão estadual competente, ou a SEMA, né, a secretaria, ou quando couber o município, eles vão determinar um prazo para que os demais interessados, seja a população no geral ou ainda outros órgãos, se manifestem em relação ao empreendimento, façam seus comentários. E se o órgão ambiental competente achar necessário, ele vai promover uma audiência pública, que é um encontro, uma reunião que vai contar com representantes dos órgãos ambientais, das entidades civis, do empreendedor e também da sua equipe, né, multidisciplinar, da comunidade residente, dos cidadãos, para que haja discussão ampla sobre o projeto. Vamos para a nossa última questão para estar fechando essa aula, mais uma questão adaptada, que diz o seguinte: a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência do projeto, né, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização, faz parte do conteúdo mínimo presente no estudo de impacto ambiental. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Pessoal, segundo o 9º artigo, mais precisamente o inciso 5, essa caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, faz parte do conteúdo mínimo do relatório de impacto ambiental, do RIMA, e não do estudo de impacto ambiental. Embora o RIMA seja um reflexo do EIA, eles não são iguais, tá bom? Possuem suas particularidades. A linguagem, inclusive, é diferente. O RIMA, por exemplo, ele tem que ser rico em imagens, em gráficos, tem que ser acessível à população, tem que ser menos técnico, tem que ser mais fácil de compreensão. Portanto, pessoal, a questão está errada. Fala, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário, que eu gosto muito de estar recebendo, tá bom? Por hoje é só. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!